Existe uma parte específica do seu cérebro que não acredita que você vai acordar amanhã. Sério, pessoas entraram em máquinas de ressonância magnética a mando de cientistas com um único objetivo: a missão de pensar em como elas seriam no futuro, como elas estariam no futuro. E o que apareceu no exame foi estranho. O cérebro dessas pessoas reagiu quase do mesmo jeito que ele reage quando vê uma pessoa completamente diferente da gente. E isso, ao que tudo indica, é a razão por trás do problema que praticamente todo mundo tem: a dificuldade de guardar dinheiro. Hoje eu vou te mostrar o que a neurociência descobriu sobre por que é tão difícil economizar, resistir a um gasto por impulso ou levar a sério algo tão distante quanto a aposentadoria. Eu vou te mostrar os estudos, te explicar o motivo biológico por trás disso tudo e no final te mostrar uma forma simples de você virar o jogo ao seu favor. Porque o problema nunca foi a falta de força ou de vontade para você guardar esse dinheiro. É bem mais estranho do que isso e eu vou te mostrar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já prometeu pra si mesmo que você ia começar a guardar dinheiro no próximo mês? Você recebe o salário, faz contas de cabeça e pensa: dessa vez eu vou usar uma parte do meu dinheiro pra eu investir, guardar e o resto eu vou gastar. E aí, aquele aplicativo de delivery te chama e com um toque de distância você consegue uma janta com tanta gordura, tanta coisa que deixa você louco. E o seu bolso, ele não dói naquele momento, porque às vezes você até faz compras de 10 meses, você vai pagar parcelado 10 vezes. E antes o que você deveria ter guardado já é um novo celular, uma nova bolsa chique. E no final do mês sobra pouco, às vezes... Deus do céu, não sobrou nada. E vem aquela sensação chata de culpa, de por que eu não tenho disciplina, por que todo mundo parece conseguir economizar menos eu. Só que aqui tá algo que ninguém te conta. Isso não tem quase nada a ver com força de vontade. Não tem a ver com você ser irresponsável ou fraco, maior parte das vezes. Só que tem a ver com a forma que o seu cérebro literalmente enxerga o tempo, e enxerga quem você é lá no futuro. E quando você entender isso, muita coisa vai fazer mais sentido. Vamos começar lá no início. Lá na década de 60, além de hippies e corridas espaciais, existiu um psicólogo chamado Walter Mischel, que fez um experimento que ficou conhecido no mundo inteiro na época e hoje em dia com um nome de teste do marshmallow. A ideia era simples: ele colocava uma criança sozinho em uma sala e ele falava pra criança, deixando um marshmallow na frente dela: olha, em cima da mesa vai estar esse marshmallow e eu vou sair daqui, vou dar um tempo, e se você não pegar esse marshmallow antes de eu voltar, eu vou voltar e vou te dar 2 marshmallows. Se eu voltar e você já tiver comido, aí eu não vou te dar mais nada. E aí, algumas crianças, elas realmente pararam e esperaram os 15 minutos que ele deixava, e as outras nem chegavam perto de resistir a 1 minuto. E depois, quando os pesquisadores voltaram para acompanhar essas crianças, já na fase adulta, perceberam uma tendência interessante. As que tinham conseguido esperar, de modo geral, elas pareciam estar saindo melhor em várias áreas da vida, incluindo quanto conseguiram guardar de dinheiro. Elas guardavam mais. Só que esse experimento sozinho não explica o porquê disso acontecer. Ele mostra que já existe uma diferença real entre as pessoas, mas não explica de onde ela vem. E foi exatamente isso que os cientistas foram atrás de entender nas décadas seguintes. Uma das descobertas mais importantes desse meio tem um nome: chama-se desconto temporal. Não deixa o nome te assustar. O conceito é simples de entender na prática. Imagina que eu te ofereço 2 opções: você receber R$100 hoje ou R$110 amanhã. A maioria das pessoas escolhe os R$100 hoje, mesmo sabendo que no fundo ela tá perdendo meio que R$10 por essa escolha. A recompensa imediata, ela parece bem mais valiosa só porque ela tá ali, na sua frente. Agora imagina que eu troco a pergunta.
você pode receber R$100 daqui a 30 dias ou R$110 daqui a 31 dias. Nesse caso, a maioria das pessoas escolhe esperar aquele um dia a mais pelos R$110. Repara numa coisa, matematicamente, a gente está falando de uma escolha que é exatamente a mesma nos dois casos. Nos dois, você vai ter que estar decidindo entre esperar um dia a mais em troca de R$10 extras. A única diferença é se essa espera está acontecendo agora ou se ela está acontecendo lá no futuro. E isso muda completamente a decisão de maioria das pessoas. Quando o agora ele entra na jogada, o cérebro valoriza demais o que é imediato. Quando tudo é no futuro, o mesmo cérebro consegue pensar de um jeito muito mais racional e paciente. Isso já mostra uma coisa importante. O problema não é a matemática e nem é a sua capacidade de calcular o que é melhor para você. O problema é como o seu cérebro reage de forma completamente diferente dependendo da recompensa, se ela está próxima ou distante. E por isso que, em 2004, um grupo de pesquisadores resolveu olhar diretamente dentro do cérebro das pessoas para entender o que estava acontecendo ali no momento dessa decisão. Eles colocaram voluntários numa máquina de ressonância magnética e ofereceram escolhas parecidas com as que eu acabei de te mostrar. Dinheiro agora ou mais dinheiro depois? O resultado é fascinante. Quando a escolha envolvia dinheiro na hora, uma região do cérebro chamada de sistema límbico se acendia com força total. Essa é uma das partes mais antigas do nosso cérebro, ela se forma cedo e é ligada diretamente à emoção, ao prazer e aos instintos básicos de sobrevivência. É a parte que, resumindo de um jeito bem simples, é a parte que grita, eu quero isso agora, sem se preocupar muito com o que vai vir depois. Só que, quando a escolha envolvia esperar a recompensa maior no futuro, o sistema límbico não entrava em ação da mesma maneira. Em vez disso, quem assumiu o controle é a região mais nova, uma que se forma mais tarde, chamada de córtex pré-frontal. Essa é a parte do cérebro responsável pelo planejamento, por pensar em consequências do longo prazo, por segurar impulsos e também pela curiosidade. E ela termina de se formar lá pelos 25 anos. Toda vez que você decide entre gastar agora ou guardar para depois, você tem literalmente duas partes do seu cérebro competindo pelo controle daquela decisão. Uma quer prazer imediato, a outra quer proteger o seu futuro. E o problema é que a parte do prazer imediato, por ser mais antiga, se formar mais cedo e ela ser mais ligada ao instinto de sobrevivência, quase sempre ela reage mais rápido e com mais intensidade. Mas calma, porque a parte mais interessante dessa história ainda nem chegou. Um pesquisador chamado Hal Hershfield, da Universidade de UCLA, quis entender uma coisa ainda mais específica. Por que é tão difícil para a maioria de nós pensar no nosso eu do futuro, de um jeito que realmente faça a gente agir diferente hoje? Ele fez um experimento parecido com o de 2004, só que com uma pergunta diferente por trás. Ele também fez o processo de colocar pessoas dentro da ressonância magnética e depois fazer pergunta para elas pensarem sobre si mesmas, do presente, e depois pedir para elas pensarem sobre elas mesmas depois de alguns anos. E por último, pediu para pessoas pensarem sobre pessoa qualquer, um completo estranho, ou até uma celebridade que elas conheciam só de nome. O resultado foi surpreendente. Quando as pessoas pensam nelas mesmas no presente, uma região ligada à forma como a gente processa quem a gente é, a nossa própria identidade, se acendia com bastante força. Só que, quando essas mesmas pessoas pensavam em si mesmas daqui a alguns anos, essa região praticamente não reagia da mesma forma. E o padrão de atividade era parecido com o jeito que a gente processava a identidade de uma pessoa estranha, ou até numa celebridade. Deixa isso te corroer. Biologicamente falando, seu cérebro parece tratar a versão sua daqui a alguns anos quase como se fosse uma outra pessoa, alguém que você nem conhece direito. E pensa bem no que isso significa na prática. Se o seu cérebro enxerga essa visão futura como alguém estranho, por
que ela vai sacrificar o hoje, abrindo mão de um prazer imediato por causa daquela pessoa, por causa dele? É meio que pedir pra você guardar dinheiro pra dar pra o leão da receita. Parece bem menos urgente guardar recursos pra hoje pra beneficiar alguém que no futuro o próprio cérebro nem reconhece como uma pessoa semelhante, como você mesmo. Isso explica um monte de coisa, não é mesmo? Explica porque é tão fácil a gente usar o cartão de crédito sem que a gente tenha medo da fatura chegar no mês seguinte. Explica também o porquê que a gente contribui com a aposentadoria e fica pensando, nossa, tá debitando no meu salário tantos reais por mês, porque a gente não vê aquela pessoa como nós. Explica até também por que a gente come tanto doce sem pensar na nossa saúde daqui a 20 anos. O problema nunca foi você. O problema nunca foi a sua suficiência. O problema nunca foi a sua inteligência, não foi a sua falta de vontade. O problema é que, anatomicamente, o seu cérebro simplesmente não foi construído para você se importar. É quase de forma automática que você coloca aquela pessoa como uma pessoa que não é você. E você não se importa. E pensando bem, isso até faz sentido se você olhar para a história da nossa espécie. Durante praticamente toda a existência humana, pensar demais no futuro distante não trazia benefício nenhum para a sobrevivência. Os nossos ancestrais precisavam se preocupar com conseguir comida hoje, em fugir de um perigo agora, em sobreviver ao dia de hoje. Ninguém precisava se preocupar com a aposentadoria ou com o leão da receita 50 mil anos atrás, porque a maioria das pessoas vivia pouco tempo, não vivia tempo suficiente para que o cérebro terminasse de se preparar. Então o cérebro nunca desenvolveu uma forma natural de um sistema forte bastante para a gente conseguir processar esse futuro. Isso é uma invenção recente demais para a evolução. E o cérebro ainda não conseguiu acompanhar o ritmo. E aqui tá a parte que eu mais gosto dessa história. Aqui tá a parte que isso para de ser um problema e começa a ser uma solução de verdade. Se o motivo pelo qual você não economiza é porque seu cérebro não consegue enxergar você do futuro como você, então, logicamente, a solução deveria ser tornar esse futuro mais real. E foi exatamente o que o Hirschfeld testou depois, num outro experimento. Ele reuniu um grupo de pessoas e, usando o ambiente de realidade virtual, mostrou para cada uma delas uma versão envelhecida de si mesma. Um avatar digital com o rosto da própria pessoa, só que várias décadas mais velho, com rugas, com cabelo grisalho, tudo isso de forma bem realista. E ele pediu para que essas pessoas elas decidissem numa simulação financeira quanto o salário que elas gostariam de guardar numa conta de aposentadoria. E o resultado foi impressionante. O grupo que tinha acabado de ver a própria versão envelhecida escolheu guardar, em média, bem mais dinheiro, quase o dobro, comparado com o grupo que não teve esse contato visual com o próprio futuro. Só de enxergar o próprio rosto envelhecido por alguns minutos, só de tornar essa versão futura um pouco mais próxima e um pouco menos abstrata, as pessoas elas mudaram de comportamento na hora sem que ninguém precisasse convencer elas, com nenhum discurso sobre disciplina ou responsabilidade, sem nenhum coach. E isso é o que muda tudo. Você não precisa mais de força de vontade. Você precisa diminuir a distância em que seu cérebro coloca o seu futuro do seu presente. Quanto mais próximo, mais vívido, mais real o eu do futuro parecer, menos o seu cérebro vai tratar ele como um completo desconhecido. E mais fácil vai ficar de tornar as decisões que beneficiam a pessoa em detrimento das contas e coisas que você pode ter agora. Então, deixa eu resumir tudo de um jeito bem simples para você. O seu cérebro tem basicamente duas partes competindo o tempo inteiro dentro da sua cabeça. Uma que é o prazer agora, imediato, sem pensar muito nas consequências. A outra quer te proteger, que é o seu futuro, quer planejar coisas e quer esperar. E na maioria das vezes, parte do agora ganha, porque ela é mais antiga, ela é mais rápida e porque o seu eu do futuro te parece tão distante quanto abstrato, quase como se fosse outra pessoa qualquer. Mas agora você sabe o segredo por trás disso tudo. Então,
Quanto mais real, mais próximo, mais concreto o eu do futuro parecer para o seu cérebro, mais fácil vai ficar de você tomar decisões melhores hoje, sem sofrer tanto para isso. E na prática, isso quer dizer muitas coisas, algumas bem simples que você pode começar a fazer ainda essa semana. Primeiro, dá um rosto e um nome para o seu futuro, em vez de pensar de um jeito vago como eu no futuro. Imagina com detalhes mais reais, como vai ser sua vida daqui a 10 anos, como vai ser as coisas da sua vida. Use inteligência artificial se necessário. Fale onde você vai estar morando, o que vai estar fazendo no seu dia a dia, quem vai estar junto do seu lado. Isso ajuda o seu cérebro a tratar essa versão futura como sendo realmente você e não como um estranho qualquer que nem merece esforço. Segundo, tira a decisão das suas próprias mãos, já que a gente sabe que parte do nosso cérebro ligado ao prazer imediato é mais rápida e mais forte. A solução não é ficar dependendo da força de vontade toda vez que o dinheiro cai na sua conta. A solução é automatizar. Configura uma transferência da conta de investimento ou de poupança assim que o salário entrar. Dessa forma, a decisão já vai ser tomada antes mesmo do impulso aparecer. Guarda uma quantia que seja confortável para você viver e aí você guarda aquela coisa automaticamente todo dia que cair o seu salário. Isso vai fazer com que acabe a briga do seu cérebro entre comprar agora ou comprar depois. Terceiro, antes de bloquear o gasto por impulso, se pergunta uma coisa simples. Essa é a decisão que a versão futura de mim vai agradecer ou vai se arrepender? Só essa pergunta rápida já é o suficiente para ativar uma parte do seu cérebro que pensa em consequência, em vez de deixar o piloto automático do prazer imediato tomar a decisão sozinho, sem ninguém questionar nada. No fim das contas, economizar dinheiro nunca foi realmente sobre ter mais disciplina do que os outros. É sobre entender como o seu próprio cérebro funciona, porque por trás dos panos ele acaba fazendo muitas coisas e a gente tenta aprender para usar esse nosso conhecimento a nosso favor, em vez de passar a vida inteira lutando contra ele, nem sabendo o que está acontecendo de verdade. Se você quer entender mais verdade sobre a sua mente e como o ser humano foi parar de evoluir, considere primeiro comprar o livro da descrição e segundo, se inscreve para ver o próximo vídeo que vai ser exatamente sobre isso.